No último vídeo me pediram para comentar como eu começaria na programação agora em 2024. Fala galera, meu nome é Juan, trabalho como Software Engineer aqui no Canadá e hoje nesse tema natalino eu vou dar um presentão para vocês contando como que eu me tornaria programador em 2024. Hoje eu vou estar passando para vocês o que eu pessoalmente faria para me tornar um programador, quais as minhas rotinas e quais as estratégias eu teria. A primeira coisa que eu faria, pessoal, seria entender qual área eu entraria. Existem algumas áreas, por exemplo, Full Stack, que é aquele developer que trabalha com front-end, com parte visual e gráfica, que também trabalha com back-end, que seria trabalhar com APIs, trabalhar com a parte de lógica, de regra de negócio da empresa. E também existe uma outra área que seria QA, que é o responsável por criar testes e garantir a qualidade do software. Faz testes manuais, o QA também coda, então é algo que vocês vão querer entender melhor. Eu vou comentar só essas por enquanto, tá, pessoal? Mas eu construí um e-book que traz muito mais áreas e também como eu iniciaria na programação, só que com muito mais detalhe, passo a passo, sites, etc. Eu acho que vale a pena vocês entrarem e darem uma olhada. É muito importante, gurizada, ressaltar também que antes de eu começar a montar esse vídeo, eu olhei alguns exemplos do pessoal na internet, bastante até, e cara, não é tão simples essa resposta, tá? Como iniciar na programação, não é simples. Vocês têm que entender que cada um de nós tem uma realidade. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham num time de suporte e para esse tipo de pessoa existe uma realidade diferente, uma facilidade diferente. Também eu vi várias pessoas falando para vocês aprenderem alguns ERPs ou plataformas de low code, ou, por exemplo, RP como SAP. Não tem condições de vocês aprenderem. Não caiam nessa. Vão pelo beabá, feijão com arroz. As plataformas de low code, por exemplo, elas são muito interessantes. Só que elas não vão te ensinar de fato a programar. Elas podem te ajudar a entrar numa empresa de marketing, por exemplo, ou até mesmo criar seu próprio website, como usando o WordPress, por exemplo. Só que programação de fato não vai te ajudar. Então, muito cuidado com o conteúdo que tem na internet. Muito que eu vi é tudo muito superficial, eles não entendem a realidade de cada um. Então, pensando nisso, eu também coloquei no meu e-book alguma coisa que talvez seja mais específica para você. Se eu tivesse, no seu caso, o que eu faria de fato? Dá uma olhadinha lá e vê se você gostou. Bom, dentre tantas áreas que existem na área da programação, eu escolheria entrar como Full Stack, tá? E como eu comentei, seria mais oportuno para mim, porque Full Stack tem muito mais áreas, porque eu posso trabalhar no back-end e no front-end. Esse também seria o cenário ideal para quem está começando, para quem, assim, caiu de paraquedas na área da programação e realmente quer iniciar. Isso vai me fazer com que eu entre numa empresa muito mais rápido e eu consiga continuar estudando na área de programação. Mas não é simplesmente só assim, simplesmente estudar Full Stack. Não, vamos seguir um roteiro, vamos seguir uma estratégia para que isso seja mais efetivo. Como aprender de fato cada uma das tecnologias que eu vou citar? A maneira que eu mais gosto é entrando na documentação da própria linguagem ou da própria ferramenta e começando por lá. Vocês vão perceber que caso vocês queiram estudar JavaScript, eles têm um documento onde eles ensinam como começar a estudar JavaScript, como fazer de fato. Além de que a gente vai precisar ter alguns cursos na manga, gratuitos, claro, ou vídeos no YouTube ensinando a gente a fazer tais coisas. Os projetos que eu vou citar também, eles já são bem documentados na internet. Existem muitos exemplos e vocês vão poder se basear neles também. Uma vez que eu sei qual área que eu quero começar, eu preciso de ferramentas para começar a estudar tudo isso que eu vou aprender. Uma das táticas, pessoal, que você consegue aprender é usando ferramentas como o HackerRank. Basicamente, é uma ferramenta onde eles te dão um roteiro de estudo, tudo gratuito, onde você começa a aprender algumas coisas. Por exemplo, lógica de programação. Ele vai te ensinar como fazer uma soma, como fazer uma subtração, como fazer números primos. Ele vai te dar todo um aparato para você aprender mais facilmente algumas coisas. Além de que ele vai estar te trazendo vários desafios. Então, uma vez que você começa a estudar HTML, enfim, você terá desafios para conseguir concluir aquilo de fato. O mais legal disso tudo também é que vai te dar muito mais visibilidade lá na frente. E a gente depois vai comentar um pouquinho sobre isso. Bom, o início da minha jornada seria começar a estudar lógica de programação com JavaScript. Na lógica de programação eu estudaria como que funciona a minha linguagem, o que ela é, como é a sintaxe de escrita dela. Também aprenderia o que é sintaxe e também as funções mais utilizadas. Eu não entraria muito a fundo, eu realmente só olharia o básico e como funciona. Garantir que
eu sei o que é uma função, sei o que é mais, menos, como usar e quais os operadores que existem. E por que JavaScript? É muito mais fácil você estudar com uma linguagem só e você ter essa linguagem para todas as áreas que você for trabalhar. Ou seja, se você começa a estudar lógica de programação com C, C++, outras linguagens, você vai perceber que você não vai conseguir evoluir muito. Ou seja, você não vai ter muitos resultados que consigam abranger a área de full stack. O JavaScript, o legal dele é que você consegue fazer o teu front-end, ajustar o teu front-end, você consegue fazer o seu back-end com ele e você também consegue criar testes para ele. Ou seja, é um ciclo completo de desenvolvimento. E é por isso que eu escolheria essa linguagem, além de que é uma linguagem que está muito em alta. Tem muitos frameworks ativos e sólidos que lá na frente a gente vai estudar e falar um pouquinho, que tem como base JavaScript. E por isso existem muitas vagas, muitas empresas que vão te contratar só por você ter a base de JavaScript sólida. A partir do momento em que eu entendo como a minha linguagem de programação funciona, JavaScript, eu entendo um pouco de lógica também de programação, eu preciso entrar em um projeto. Vou fazer um projetinho para mim, tá? Esse projeto que eu pretenderia fazer seria uma lista de tarefas. Bem simples, bem tranquila, onde a gente possa criar tarefas novas, a gente possa atualizar essas tarefas. Tarefas como o que fazer no dia a dia, preciso fazer um trabalho, preciso estudar tal coisa. E também como remover essas tarefas. Então eu quero um sisteminha dinâmico, onde eu possa poder criar alguma coisa, posso poder listar, posso atualizar e também remover. Então, para conseguir ter esse sisteminha completo, eu começaria pelo front-end, ou seja, somente parte visual. Não quero nada que salva, não quero mandar para a coleguinha e ver as tarefas que eu criei, nada. Não quero sistema de login nem nada. Só quero um sistema visual onde eu possa ver essas tarefas, arrumar algumas cores, ver alguns formatos, talvez fazer algum responsivo. E para conseguir montar esse sistema, eu iria 100% fazer com HTML5, CSS e JavaScript. A partir do momento que eu começo a aprender um pouquinho de front-end, eu começo a entender como que funciona páginas na web e como codar de fato, né? Após aprender lógica de programação, eu preciso começar a criar visibilidade disso tudo, tá? O que significa isso? Uma vez que você começa a estudar, galera, você já vai estar querendo pensar numa vaga em alguma empresa, certo? Então, para que isso aconteça e você tenha maior facilidade para começar a buscar vagas, a gente precisa ter visibilidade dos nossos projetos. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo, eu começo a incluir meus projetos agora dentro do GitHub. Então, tudo que eu for fazer daqui para frente, eu começo a colocar no GitHub. Alterações no meu código, mudanças, enfim, tudo no GitHub. Isso também vai me dar uma estatística no final do mês, no final do dia, de quantas contribuições eu tive. E isso seria muito legal para a gente compartilhar no LinkedIn. A partir do momento que eu tenho contribuições, tenho gráficos, coisas visuais, estatísticas, eu quero colocá-las no LinkedIn para que os recrutadores tenham noção de que eu estou evoluindo e eu estou colocando em prática os meus conhecimentos. A partir do momento que eu começo a ter também a minha página, eu preciso começar a entrar para o mercado de trabalho. Ou seja, muito difícil você encontrar hoje uma empresa que só trabalhe com HTML e CSS, tá? Existem, mas é muito difícil e a remuneração também é baixa. Então, sabendo disso, eu começo a introduzir frameworks de front-end no meu projeto. É o momento em que eu começo a estudar React. Então, qual que é a minha estratégia aqui? Transformar tudo que eu já criei da minha página de tarefas usando o React. Então, com o React eu começo a criar rotas, começo a criar páginas mais dinâmicas. Com o React eu já vou ficar um pouco mais tranquilo para criar mais testes. O que eu quero dizer com isso? Eu agora preciso ter testes integrados da minha plataforma. Então, usando o Cypress, eu vou começar a criar testes garantindo que aquele botão que for clicado para adicionar uma tarefa, ele vai de fato adicionar uma tarefa, vai adicionar uma linha nova. Preciso também criar testes onde esse mesmo botão, onde no mesmo teste eu crie a tarefa, atualize a tarefa e depois remova ela. Então, eu faço um teste integrado da minha plataforma inteira e aí eu começo a aprender um pouco mais de Cypress e garantir que a qualidade do meu sistema vai estar muito boa. Legal, a partir do momento que eu comecei a estudar React e consegui implementar de fato a mesma página que eu criei lá atrás com React, agora eu começo a introduzir o back-end nos meus estudos, tá? Então eu começaria a estudar um pouquinho de banco de dados, estudaria também um pouquinho de rotas e APIs. E aí eu começaria de fato a montar o back-end da minha aplicação. O que quero dizer com isso? Quero dizer que lembrando, o projeto é uma lista de tarefas. Então eu quero armazenar tudo isso no meu banco de dados. Ou seja, todas essas ações de listagem, criar, atualizar e remover,
eu quero colocar agora no meu back-end. Então, usando Node.js, eu iria construir APIs que façam todas essas funcionalidades. E também eu faria uma integração com o banco de dados. Eu poderia usar, nesse caso, PostgreSQL, que também está sendo bastante usado, para conseguir fazer essa integração e implementação. Uma vez que eu consigo, então, construir esse back-end, consigo implementá-lo e fazê-lo funcionar separadamente do meu front-end, eu começo a integrar agora ele no meu front-end, tá? Ou seja, o meu próprio front-end agora, com o React, ele precisa começar a se conectar com a API que eu construí. Isso vai me dar muito conhecimento, galera, de como que essas interações funcionam. A gente precisa aprender isso para a gente conseguir se tornar um desenvolvedor e conseguir entrar numa empresa. Uma vez que eu entendo, eu começo então a implementar de fato. Então eu estudo como que isso funciona, quais bibliotecas eu utilizo no meu front-end e eu implemento de fato. Uma vez que eu tenho o sistema funcionando, eu já tenho um projetinho muito legal para começar a compartilhar. Porque, querendo ou não, isso não é simples, isso não vai levar uma semana, vai demorar muito tempo para vocês conseguirem fazer. Mas, cara, vai ser algo muito legal para vocês já publicarem de fato, funcionando. E para ficar mais legal ainda, eu adicionaria de novo testes, tá? Então eu iria construir testes, além dos testes unitários, construiria testes para o meu back-end usando de novo Cypress. Então meu back-end agora vai ter testes integrados e eu vou começar a juntar todos esses meus testes junto com o meu front-end. Ou seja, eu quero agora um teste que o usuário clique lá na frente, lá no botão de adicionar uma nova tarefa. Essa tarefa manda uma requisição para o meu back-end, o meu back-end salva isso no banco de dados e eu tenho um ciclo completo. Agora eu tenho um teste end-to-end. É um teste de ponta a ponta, que vai dos dois lados. Cara, isso é muito legal para compartilhar. Isso mostra muito conhecimento e os recrutadores vão ficar muito entusiasmados de verem um júnior conseguindo montar todo esse fluxo. Bom, eu estipularia que esse projetinho demoraria em torno de 1 mês, tá, pessoal? Mas vale lembrar que depende de cada um. Cada um tem a sua realidade. Muitas vezes você vai travar no primeiro dia e isso vai demorar 5 dias, mas na próxima semana você vai reduzir esse tempo. Você talvez estude e trabalhe todos os dias, talvez você só consiga garantir 2 dias na semana para estudar. Então, muito disso vai depender de você, tá? Considere 30 dias corridos um tempo bem legalzinho para você conseguir concluir esse projeto, tá? O mais interessante desse projeto é que desde o início você vai estar aprendendo lógica de programação, HTML e CSS, por exemplo. Só que durante todo o seu percurso você vai estar alterando esses valores, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma vez que você cria o HTML lá no início, no dia 2, por exemplo, você ainda vai estar ajustando ele no dia 20. Isso é perfeitamente normal, tá? Você não vai conseguir criar algo estruturado que vá se manter sólido e conseguir manter até o final. Não. Então, isso é o mais interessante. Isso vai acontecer, isso vai garantir que você realmente percorra todo esse fluxo, consiga se tornar um full stack, que seria a área que eu buscaria. Tá? Após 1 mês, provavelmente você ainda vai precisar de mais um pouquinho de estímulo para conseguir a sua primeira vaga, tá? Estude mais. Então, se você conseguir fazer esse projeto em 3 meses, já tá super legal. Você já vai ter confiança total no que você vai estar fazendo. E eu adicionaria um pouquinho mais, tá? Tente adicionar funcionalidades ao seu projeto que você não tinha antes. Então, você finalizou o seu projeto? Adicione mais coisas. Faça mais, adicione uma tela de login, coloca isso em algum site para mais alguém ver, adicione mais funcionalidades para isso, sempre compartilhe isso no LinkedIn e também no seu GitHub para que os profissionais recrutadores sempre estejam cientes do que você está fazendo, tá? Para tudo isso que eu falei nesse vídeo, gurizada, eu adicionei um pouquinho mais no e-book, deixei um pouquinho mais específico, senão esse vídeo ia ficar muito longo. Eu espero que vocês curtam. Deem uma olhada no e-book, vai ser muito interessante mesmo para quem está começando. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Como vocês viram, eu estou respondendo a uma pergunta que foi feita no vídeo anterior, então façam mais perguntas e eu vou estar respondendo. Se inscreva no canal, eu vou estar postando vídeos toda semana e conteúdos diários no Instagram.